O vagão segue em movimento constante, não tem solavancos, não tem pressa, não tem tensão. O deslocamento acontece porque tudo está em coerência. O arquiteto quântico observa em silêncio por alguns instantes antes de falar, não para criar expectativa, mas para permitir que cada passageiro perceba onde realmente está nesta jornada. Sentados ao longo do vagão estão aqueles que você já aprendeu a reconhecer. Carl Jung, atento aos símbolos invisíveis que organizam o inconsciente. Carl Rogers, sustentando o campo da autenticidade e da congruência. Alan Watts, com seu olhar sereno, lembrando que o fluxo nunca exigiu esforço. Jordan Peterson, firme, apontando a necessidade de responsabilidade e estrutura. E Hélio Couto, integrando tudo isso a um entendimento profundo dos campos sutis, da consciência e da coerência vibracional. Eles não estão aqui para ensinar algo novo. Estão aqui para ajudar a revelar o que já foi compreendido, mas ainda não foi integrado. Se você chegou até este ponto da jornada, algo importante já aconteceu. Você aprendeu que não é a força que cria a realidade. Aprendeu que perseguir resultados gera resistência. Aprendeu que observar o pensamento muda o padrão. Aprendeu que dinheiro não é um inimigo espiritual, mas uma base organizadora da sobrevivência. Aprendeu que identidade molda aquilo que se manifesta. Aprendeu que não se atrai o que se quer, mas o que se é. Esses vídeos não foram episódios isolados, eles foram degraus. Cada um deles reorganizou uma parte do sistema. Primeiro o entendimento, depois a observação, depois a identidade, depois a neutralidade, depois a coerência. Tudo isso foi necessário. Se não temos essa base, nada a seguir poderia ser sustentado. Mas existe um ponto em que muitos param. Param não porque falharam. Param porque acreditam que entender já é evoluir. É aqui que o arquiteto quântico se levanta. Ele não fala em tom de alerta. Fala em tom de verdade. A verdade que só pode ser dita quando o sistema já está preparado para ouvir. Existe um limite claro para onde a consciência pode ir enquanto as emoções continuam presas ao modo sobrevivência. Você pode compreender o fluxo e ainda viver em urgência. Pode entender o observador e ainda reagir por medo. Pode estudar identidade e ainda operar a partir da culpa. Pode falar de prosperidade e ainda sustentar tensão interna constante. E enquanto isso acontecer, o movimento evolutivo não se completa. As emoções não são um detalhe secundário da jornada. Elas são a infraestrutura invisível que sustenta cada degrau. Pensamentos organizam mapas, emoções organizam o campo. O que quase ninguém explica é que as emoções de sobrevivência não são baixas ou negativas. Elas são funcionais. Foram essenciais, mantiveram a espécie viva, criaram foco, reação, adaptação e defesa, mas elas pertencem a um estágio específico da evolução. Quando o sistema continua usando emoções de sobrevivência para tentar acessar degraus evolutivos mais altos, surge o conflito silencioso que tantas pessoas sentem, uma sensação de estar sempre quase lá, de estudar muito, aplicar técnicas, fazer exercícios e ainda assim sentir cansaço, peso e repetição. Não é falta de disciplina, não é falta de fé, não é falta de consciência, é incoerência emocional. O vagão quântico não para neste ponto, ele apenas desacelera o suficiente para que você perceba algo crucial. A próxima travessia não acontece no pensamento. A próxima travessia acontece no campo emocional. É por isso que tudo o que foi construído até aqui importa. Cada vídeo anterior foi uma preparação, um ajuste fino, uma retirada de ruído, um convite para sair da luta, um convite para abandonar a perseguição, um convite para observar sem interferir, um convite para integrar identidade e desejo, um convite para estabilizar o sistema. Agora, a pergunta não é mais o que você sabe. A pergunta é: quais emoções você ainda usa para se mover pela vida? Porque enquanto medo, urgência, controle e vigilância forem o
Motor principal, o sistema continuará girando nos mesmos círculos, apenas com mais consciência sobre eles. A jornada que começa agora é diferente. Ela não pede esforço, ela pede honestidade. Honestidade suficiente para reconhecer que sobreviver não é o mesmo que evoluir. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este vagão só carrega aqueles que já estão prontos para atravessar o próximo limiar. O arquiteto quântico retorna ao seu lugar. O vagão volta à velocidade constante. E algo fica claro. A partir daqui, quem não reorganizar o campo emocional não consegue avançar. Não por punição, mas por coerência. A jornada continua. O vagão segue seu percurso, atravessando paisagens que mudam lentamente. Do lado de fora, o cenário parece amplo, silencioso, quase estável. Do lado de dentro, porém, algo merece atenção mais cuidadosa. O arquiteto quântico observa não apenas os rostos, mas os corpos. A respiração de cada passageiro, a postura, o grau de tensão invisível, que permanece mesmo quando ninguém está falando. Existe um aspecto da jornada que raramente é abordado com clareza. A maior parte das pessoas acredita que emoções são eventos mentais, algo que acontece na cabeça. Um sentimento que surge, passa e pode ser corrigido com pensamento, mas o corpo sabe algo que a mente costuma ignorar. Emoções são estados fisiológicos organizados ao longo do tempo. Elas não surgem apenas como reação a um evento. Elas se instalam como padrão quando um modo de vida se repete por tempo suficiente. O modo sobrevivência não vive no pensamento, ele vive no corpo. Respiração curta, atenção fragmentada, dificuldade de relaxar sem culpa, sensação constante de que algo precisa ser resolvido antes de descansar. Mesmo quando tudo parece estar bem, o sistema permanece em prontidão. Isso não é falha pessoal. É adaptação. Em algum momento da história individual, esse estado foi necessário. Talvez tenha sido exigido foco extremo. Talvez tenha sido exigida resistência. Talvez tenha sido exigida vigilância emocional. O corpo aprendeu que relaxar não era seguro. E como sempre faz, aprendeu bem. O problema surge quando esse estado deixa de ser temporário e passa a ser o pano de fundo da existência. Nesse ponto, o pensamento pode até falar de fluxo, presença e alinhamento, mas o corpo continua operando como se estivesse sempre aguardando a próxima ameaça, a próxima cobrança, o próximo erro. E isso consome energia de forma silenciosa. É por isso que tantas pessoas sentem cansaço, mesmo sem esforço físico. O gasto não está nas ações, está na manutenção contínua do alerta. Alan Watts inclina levemente a cabeça como quem observa uma criança tentando empurrar um rio. Jung reconhece o padrão arquetípico do sobrevivente que não sabe mais quando a guerra terminou. Rogers percebe o desalinhamento entre o que a pessoa diz buscar e o estado interno que sustenta. Peterson entende que responsabilidade sem descanso se transforma em peso. Hélio Couto observa o campo vibracional sendo constantemente puxado para a densidade. Nada disso é julgamento, é leitura de sistema. Enquanto o corpo permanece em alerta, a emoção dominante não é criação, é contenção. O sistema está ocupado demais tentando se proteger para permitir expansão. E aqui surge um ponto decisivo da jornada. Não se atravessa degraus evolutivos com o mesmo estado emocional que foi necessário para sobreviver aos degraus anteriores. A consciência pode até desejar expansão, mas o corpo ainda está comprometido com defesa. Esse conflito interno não gera movimento, gera desgaste. Antes de avançar existe algo simples, porém essencial que precisa ser percebido. Proponho agora um exercício de reconhecimento do estado de alerta. Não tente mudar nada agora, apenas observe. Feche os olhos por alguns instantes e leve a atenção para a respiração. Note se ela está profunda ou curta. Note se o abdômen se move livremente ou se permanece contido. Note se há alguma região do corpo sustentando tensão sem necessidade imediata. Não corrija, não force relaxamento. Apenas reconheça.
Esse reconhecimento não é um exercício de controle, é um exercício de honestidade com o estado atual do sistema, porque só aquilo que é visto com clareza pode, em algum momento, se reorganizar. Se este conteúdo está ajudando você a perceber algo que antes passava despercebido, aproveite para se inscrever no canal. Muitos dos degraus que estamos atravessando aqui foram preparados em vídeos anteriores, e outros ainda virão para sustentar essa transição com profundidade e estabilidade. O vagão segue adiante. No próximo trecho da jornada, algo começa a se revelar com mais precisão. Existe uma diferença fundamental entre emoções que reagem ao mundo e emoções que organizam o campo a partir de dentro. E essa diferença muda tudo. O vagão atravessa uma região onde a paisagem parece mais aberta. Há menos ruído, menos estímulo, menos urgência. O movimento continua o mesmo, mas a percepção muda, não porque algo externo tenha se transformado, mas porque o observador começa a enxergar diferenças que antes passavam despercebidas. Nem todas as emoções operam segundo a mesma lógica. Algumas surgem como resposta imediata ao ambiente. Outras nascem de um estado interno organizado. Essa distinção é sutil, mas decisiva para compreender por que certos padrões se repetem e outros se dissolvem naturalmente ao longo da jornada. As emoções reativas são moldadas pelo impacto. Elas aparecem depois que algo acontece. Um evento, uma palavra, uma memória, uma ameaça percebida. O sistema responde para se ajustar, se defender ou se proteger. Esse tipo de emoção é rápido, eficiente e indispensável em contextos de sobrevivência, mas existe um custo invisível quando esse padrão se torna permanente. Quando a emoção sempre surge como reação, o campo interno vive em dependência do externo. O ambiente dita o estado. As circunstâncias comandam o tom emocional. A realidade passa a ser algo que acontece sobre a pessoa, não algo que emerge a partir dela. Nesse modo, mesmo decisões conscientes acabam sendo tomadas sob influência de estados antigos. A intenção pode ser nova, mas o motor emocional continua antigo. É aqui que Jung reconheceria a repetição dos complexos. Watts apontaria a ilusão de separação entre o indivíduo e o fluxo. Rogers perceberia a incongruência entre a experiência vivida e o self idealizado. Peterson enxergaria a ausência de estrutura emocional sustentável. Hélio Couto observaria o campo vibracional sendo continuamente reconfigurado por estímulos externos. Em contraste com isso, existe outro tipo de emoção. Uma emoção que não reage, ela organiza. As emoções evolutivas não surgem como resposta imediata a acontecimentos. Elas se estabelecem como estado base. São emoções que não dependem do que acontece para existir. Elas criam o terreno sobre o qual os acontecimentos se manifestam. Calma, não como ausência de problemas, mas como estabilidade interna. Confiança não como otimismo ingênuo, mas como coerência sustentada. Clareza não como controle mental, mas como alinhamento entre corpo, emoção e intenção. Essas emoções não são intensas, são consistentes, e é justamente por isso que muitas pessoas as confundem com apatia ou neutralidade excessiva. O sistema acostumado ao alerta interpreta estabilidade como falta de vida, mas na verdade trata-se de um nível mais alto de organização. Enquanto emoções reativas consomem energia para responder ao mundo, emoções evolutivas liberam energia para criar movimento consciente. Essa diferença muda completamente a forma como a realidade responde. Não porque o mundo obedece a um estado emocional, mas porque o campo interno deixa de enviar sinais contraditórios. O sistema para de pedir expansão enquanto sustenta medo. Para de desejar fluidez enquanto mantém rigidez. Para de buscar abundância enquanto opera em escassez emocional. A travessia entre essas duas lógicas não acontece por decisão racional. Ela acontece quando o sistema percebe
que já não precisa se proteger o tempo todo. É por isso que conteúdos anteriores foram fundamentais. Aprender a observar pensamentos, reduzir a interferência, soltar a perseguição, integrar identidade e desejo, estabilizar a relação com o dinheiro. Tudo isso serviu para diminuir o ruído. Agora, o que começa a emergir é a possibilidade real de um estado emocional que não depende da próxima circunstância para se manter. O vagão não acelera. Ele apenas segue firme, porque algo começa a se alinhar de dentro para fora. No próximo trecho da jornada, uma pergunta inevitável se apresenta. Se emoções evolutivas não reagem, então como elas se constroem? É isso que começamos a explorar a seguir. O vagão segue adiante e, à medida que o trajeto avança, algo se torna perceptível para quem observa com atenção. Não há mudança brusca, não há ruptura visível. O que existe é uma reorganização silenciosa do modo como o movimento acontece. Emoções evolutivas não são construídas pela vontade. Elas não surgem porque alguém decidiu sentir melhor. Elas emergem quando certas condições internas deixam de existir. Essa é uma das inversões mais importantes de toda a jornada. A mente treinada na lógica da sobrevivência acredita que tudo precisa ser conquistado. Se algo não está presente, é porque ainda não foi feito o suficiente. Esse raciocínio funciona para tarefas, metas e habilidades, mas ele falha completamente quando aplicado à organização emocional. Emoções evolutivas não aparecem quando algo é adicionado. Elas aparecem quando algo deixa de ser sustentado. O sistema emocional não precisa aprender calma. Ele precisa parar de manter tensão desnecessária. Não precisa aprender confiança. Precisa interromper a repetição contínua da desconfiança. Não precisa buscar segurança. Precisa reconhecer quando o perigo já não está presente. Esse reconhecimento não acontece no pensamento. Ele acontece no corpo. É nesse ponto que o arquiteto quântico chama a atenção para algo essencial. O corpo não se reorganiza por convencimento lógico. Ele se reorganiza quando percebe, por experiência direta, que o ambiente interno mudou. Jung compreenderia isso como a integração de conteúdos inconscientes que deixaram de ser reprimidos. Rogers falaria de congruência entre experiência e identidade. Watts lembraria que o rio flui quando não se tenta empurrá-lo. Peterson veria a construção de uma estrutura interna que não depende de tensão constante. Hélio Couto observaria a elevação natural do campo, vibracional, quando o conflito interno se dissolve. Nada disso exige esforço adicional. Exige presença suficiente para não interferir. É aqui que muitos se surpreendem. Quando a vigilância diminui, o sistema não entra em colapso. Ele se estabiliza. A energia que antes era gasta em antecipação, defesa e correção passa a ficar disponível. E com isso, emoções mais amplas começam a se instalar de forma natural. Não como picos emocionais, não como euforia passageira, mas como um estado base mais organizado. Esse estado não depende de silêncio absoluto, nem de isolamento, nem de práticas complexas. Ele depende da interrupção do hábito de lutar contra a própria experiência interna. Quando o sistema percebe que não precisa se proteger o tempo todo, emoções evolutivas passam a ocupar o espaço que antes era dominado por tensão. E a realidade responde a isso de maneira inevitável, não como recompensa, mas como reflexo. Se essa compreensão está reorganizando a forma como você enxerga emoções, consciência e evolução, aproveite este momento para se inscrever no canal. Essa jornada foi construída em camadas e cada vídeo anterior sustenta o degrau que você está atravessando agora. Muitos pontos só se encaixam plenamente quando vistos em sequência. E os próximos passos exigem exatamente essa base que estamos consolidando aqui. O vagão segue firme. Algo já começou a se mover sem ser empurrado. No próximo trecho,
entramos em uma zona ainda mais sensível da jornada. A diferença entre sentir emoções evolutivas ocasionalmente e sustentar esse estado no cotidiano. É aí que muitos acreditam que algo se perde. E é exatamente onde algo se consolida. O vagão segue adiante e, pela primeira vez, desde o início da jornada, o movimento externo parece cruzar regiões mais densas. As cidades ao longe, estruturas, compromissos, rotinas, a paisagem lembra algo familiar. É como se o trajeto começasse a tocar o território onde a vida cotidiana acontece. Esse é um ponto delicado da travessia. Muitas pessoas conseguem experimentar emoções evolutivas em momentos específicos, em silêncio, em reflexão, em contato com conteúdos que organizam a consciência, mas sentem que algo se perde quando retornam às exigências do dia a dia, não porque o estado era falso, mas porque ele ainda não foi integrado à vida prática. Sustentar emoções evolutivas não significa viver afastado do mundo. Significa operar no mundo sem permitir que ele reorganize constantemente o seu campo interno. Aqui, um equívoco comum precisa ser desmontado. Emoções evolutivas não exigem condições perfeitas. Elas exigem coerência suficiente para não serem substituídas automaticamente por antigos reflexos. Considere uma situação simples e cotidiana. Uma pessoa que começou a reorganizar seu estado interno decide lidar com finanças de forma mais consciente. Ela já não vive em urgência constante, já não associa dinheiro à ameaça, já não sente culpa ao descansar, mas ao abrir o aplicativo bancário e ver uma cobrança inesperada, algo acontece. O corpo contrai, a respiração encurta, o pensamento acelera, o impulso antigo surge imediatamente. Resolver tudo agora, cortar prazer, antecipar cenários, retornar ao controle rígido. Nesse momento, não é a situação financeira que define o próximo degrau. É a resposta emocional que se segue. Sustentar emoções evolutivas não significa ignorar o problema. Significa responder sem entregar o comando ao modo sobrevivência. A diferença é sutil, mas decisiva. Em vez de reagir, o sistema permanece presente, reconhece a contração sem se fundir a ela. Avalia a situação sem urgência artificial. Age com clareza, não com medo. O mundo externo continua exigindo decisões. O que muda é o estado a partir do qual essas decisões são tomadas. É assim que emoções evolutivas se consolidam, não pela ausência de desafios, mas pela permanência da coerência durante eles. Alan Watts diria que o rio não deixa de fluir quando encontra pedras. Jung observaria que o complexo só perde força quando não é alimentado. Rogers lembraria que congruência não depende de conforto. Peterson apontaria que responsabilidade sem pânico é maturidade. Hélio Couto reconheceria que o campo se estabiliza quando não reage à primeira oscilação. Tudo isso converge para um mesmo ponto. A emoção evolutiva não precisa ser protegida, ela precisa ser escolhida repetidamente até deixar de ser escolha. É nesse processo que o sistema aprende algo novo, que não é necessário perder presença para resolver problemas, que não é necessário entrar em alerta para agir com eficácia, que não é necessário voltar a atenção para se manter funcional. Essa aprendizagem não acontece de uma vez, ela acontece em microdecisões diárias. Este é um bom momento para nosso exercício, sustentando coerência sob estímulo real. Escolha uma situação cotidiana que normalmente ativa a tensão. Pode ser trabalho, dinheiro, relacionamento ou expectativa externa. Quando essa situação surgir, não tente mudá-la. Observe o primeiro impulso emocional que aparece no corpo. Antes de agir, faça uma pausa breve. Respire profundamente uma vez, apenas para interromper o automatismo. Pergunte internamente, sem pressa: qual estado interno eu escolho sustentar enquanto resolvo isso? Não busque uma resposta ideal. Busque uma resposta honesta. Permita que a ação venha desse estado, mesmo que ainda haja desconforto. O objetivo não é eliminar emoções reativas, é não permitir que elas assumam o comando. Com o tempo,
O sistema aprende que é possível atravessar situações reais sem abandonar a coerência. E quando isso acontece, algo se transforma de forma silenciosa. A vida externa começa a se reorganizar não porque foi forçada, mas porque deixou de receber sinais contraditórios. O vagão segue em frente. No próximo trecho da jornada, algo ainda mais sutil começa a se revelar. Existe uma diferença profunda entre sustentar coerência e confiar plenamente no campo que se forma a partir dela. É isso que começa a se desdobrar a seguir. O vagão avança por uma região em que o trajeto parece mais previsível. Os trilhos seguem firmes, o ritmo é constante, e o ruído que antes chamava atenção agora se torna quase imperceptível. Não porque desapareceu, mas porque deixou de dominar a experiência. Esse trecho da jornada marca uma transição silenciosa, porém profunda. Durante muito tempo, controle foi confundido com responsabilidade. A ideia de que se algo está funcionando é porque alguém está vigilante, atento, antecipando riscos e corrigindo desvios. Esse padrão fez sentido em estágios anteriores. Ele protegeu, organizou e evitou danos maiores. Mas chega um momento em que o controle deixa de organizar e passa a comprimir. A tentativa constante de prever resultados, ajustar emoções e garantir segurança cria um campo interno rígido. A mente permanece ativa, o corpo alerta e a emoção nunca repousa. Mesmo quando nada está errado, algo parece precisar de correção. A confiança surge quando esse mecanismo começa a se desfazer, não como crença cega, não como pensamento positivo, mas como consequência direta de um sistema que já não vive em guerra consigo mesmo. Confiar não significa abdicar de responsabilidade. Significa permitir que a responsabilidade exista sem tensão contínua. A ação continua presente, o discernimento permanece ativo, mas o impulso de controlar cada variável perde força. Isso muda completamente a experiência de viver. No lugar da vigilância constante, surge uma atenção mais ampla. No lugar da antecipação ansiosa, aparece a clareza do momento. No lugar da necessidade de garantir resultados, cresce a disposição para responder ao que se apresenta. Esse estado não é passividade, é maturidade. O arquiteto quântico observa esse movimento com precisão. Ele sabe que confiança não se instala por convencimento intelectual. Ela se estabelece quando o sistema reconhece, por repetição direta, que a coerência sustentada não leva ao colapso. Cada vez que uma situação é atravessada sem retorno ao pânico, algo se ajusta. Cada vez que uma decisão é tomada sem urgência artificial, algo se estabiliza. Cada vez que o corpo percebe que pode relaxar sem perder eficácia, a confiança se fortalece. Esse processo é cumulativo. Aos poucos, o controle deixa de ser necessário porque o campo interno se torna previsível. Não no sentido de rigidez, mas no sentido de estabilidade emocional suficiente para lidar com variações sem perder centro. É aqui que muitos relatam uma mudança curiosa. A vida externa continua apresentando desafios, mas eles já não ocupam o mesmo espaço interno. O problema é resolvido, mas não se espalha. A tensão aparece, mas não se instala. A emoção surge, mas não sequestra o sistema. Isso não é indiferença, é liberdade funcional. Se este ponto da jornada está ajudando você a perceber a diferença entre agir com controle e agir com confiança, considere se inscrever no canal. Os vídeos anteriores preparam exatamente essa transição, e os próximos aprofundam como essa confiança se transforma em um estado cada vez mais estável no cotidiano. O vagão segue adiante com a mesma firmeza. No próximo trecho, algo ainda mais refinado começa a emergir. Existe um momento em que confiança deixa de ser uma escolha consciente e passa a se tornar o estado natural do sistema. É isso que começamos a explorar a seguir. O vagão atravessa agora um trecho em que o movimento quase deixa de ser percebido. Não porque parou, mas porque se tornou estável o suficiente para não exigir atenção constante. Tudo continua acontecendo, porém,
sem o esforço de acompanhamento que antes parecia necessário. Esse é um dos sinais mais claros de que algo mudou de forma estrutural. A coerência deixa de ser algo que se busca em momentos específicos e passa a se manifestar como estado base, não como perfeição emocional, mas como uma organização interna que não se perde facilmente diante das variações da vida. Aqui, uma distinção importante precisa ser feita. Coerência não significa ausência de emoções intensas. Significa que nenhuma emoção assume o comando absoluto do sistema. Tudo pode ser sentido, mas nada domina. Quando esse estágio começa a se consolidar, a vida cotidiana oferece sinais sutis, porém consistentes. Considere uma situação comum, um desacordo em um relacionamento próximo. Antes, o corpo reagia rapidamente, a emoção surgia com força, a necessidade de se explicar, se defender ou vencer a conversa aparecia quase automaticamente. Mesmo quando o diálogo terminava, algo permanecia reverberando por horas, às vezes dias. Agora, o cenário é diferente, a discordância ainda acontece, a emoção ainda surge, mas ela não se espalha pelo sistema. Há espaço interno suficiente para escutar, responder e até discordar sem perder presença. O corpo não entra em alerta máximo, a respiração não se fragmenta, a identidade não se sente ameaçada, a conversa segue, o ponto é colocado, o limite é sustentado. E ao final, o sistema retorna naturalmente ao equilíbrio. Não houve repressão, não houve esforço para manter calma. Houve coerência suficiente para não transformar o momento em um evento interno prolongado. Esse é o sinal de que a coerência deixou de ser uma prática e passou a ser uma condição. Jung reconheceria aqui a integração real dos conteúdos antes projetados. Rogers observaria a congruência entre experiência e expressão. Watts lembraria que nada precisou ser empurrado para que o fluxo se mantivesse. Peterson veria a capacidade de sustentar responsabilidade emocional sem rigidez. Hélio Couto perceberia um campo que já não oscila violentamente a cada estímulo externo. Essa estabilidade não surge de uma decisão isolada. Ela é construída pela repetição de escolhas silenciosas ao longo do tempo. Cada vez que o sistema atravessa uma situação sem retornar ao alerta extremo, algo se reorganiza. Cada vez que uma emoção é sentida sem ser combatida ou dramatizada, algo se integra. Cada vez que uma resposta emerge sem urgência, algo se consolida. A coerência se fortalece porque deixa de ser ameaçada. Nesse ponto da jornada, algo importante acontece. A pessoa deixa de se perguntar constantemente se está alinhada. Essa pergunta perde relevância porque o alinhamento não depende mais de verificação contínua. Ele se expressa naturalmente no modo de agir, decidir e responder. A vida segue apresentando desafios, mas eles já não exigem reconstrução interna completa a cada ocorrência. O vagão segue adiante, no próximo e último trecho. Dessa jornada, algo ainda mais profundo se apresenta. Existe um momento em que o sistema não apenas sustenta a coerência, mas passa a confiar plenamente nela. É aí que a travessia se completa. O vagão começa a reduzir levemente a velocidade. Não como quem se prepara para parar, mas como quem atravessa uma região em que o movimento já não precisa ser percebido. O som dos trilhos se torna contínuo, quase silencioso. Algo foi estabilizado. O arquiteto quântico permanece em pé por alguns instantes, observando não apenas o caminho à frente, mas o estado dos passageiros, a menos tensão nos corpos, menos expectativa nos olhares. Não porque todas as respostas foram encontradas, mas porque a necessidade de buscá-las cessou. Essa é a travessia final deste ciclo. Não significa que a jornada terminou, significa que o ponto de partida mudou. Viver a partir do campo que se formou é deixar de organizar a vida em torno de correções constantes. É permitir que decisões, ações e relações surjam de um estado interno já estabilizado, em vez de serem tentativas de compensar algo que parecia faltar. Problemas continuam surgindo, desafios continuam existindo.
O mundo não se torna mais simples, o que muda é a relação com ele. O sistema responde sem se fragmentar, age sem se endurecer, ajusta sem se violentar. Esse é um sinal claro de maturidade emocional e consciencial. Não há euforia, não há sensação de chegada, há estabilidade suficiente para sustentar presença no meio da impermanência. O arquiteto quântico então se volta aos passageiros com uma atenção diferente. Não para ensinar algo novo, mas para revelar algo que só faz sentido agora. Ele explica que existe um último ajuste que consolida tudo o que foi vivido até aqui. Um exercício simples na forma, mas profundo no efeito. Um reposicionamento consciente do campo, que ao longo do tempo já ajudou muitas pessoas a reorganizarem a forma como vivem, decidem e se relacionam com a própria vida. Não é uma técnica milagrosa, não é um atalho, é uma virada de chave interna. Se você realizar esse exercício com presença e honestidade, algo começa a se alinhar de maneira silenciosa. E quando esse alinhamento acontece, mudanças reais passam a ocorrer sem esforço excessivo. O convite agora é simples. Permita-se atravessar este último passo com atenção plena. Vamos ao nosso exercício final: reconhecer e reposicionar o campo. Este não é um exercício para forçar mudança. É um exercício para reconhecer de onde você está operando e, a partir disso, reposicionar conscientemente o campo. Traga à mente uma situação atual da sua vida que, em outro momento, teria ativado urgência, medo ou tensão prolongada. Observe como você se relaciona com ela agora. Não busque perfeição. Observe diferenças sutis. Talvez a reação seja mais curta. Talvez a clareza surja com menos esforço. Talvez o corpo retorne ao equilíbrio mais rapidamente. Esses sinais indicam que algo já se reorganizou. Agora, faça uma pausa consciente. Permita que o corpo encontre uma postura confortável. Leve atenção à respiração por alguns instantes, sem tentar alterá-la. Sinta o estado interno presente agora, exatamente como ele é. A partir desse estado, escolha reposicionar o campo, não como desejo, mas como direção. Em voz baixa ou internamente, repita com presença. Dia após dia, meu campo se organiza de maneira cada vez mais clara, estável e favorável à vida. Tenho habilidades que me permitem superar qualquer desafio com equilíbrio e discernimento. Sou alegre, saudável e evoluo continuamente, sem prejudicar ou causar mal a ninguém. As pessoas ao meu redor percebem minha presença como fonte de clareza, respeito e bem-estar. Permaneça alguns instantes sentindo o impacto dessas palavras no corpo, não no pensamento. Não tente gerar emoção. Permita que a coerência se ajuste sozinha. Esse reposicionamento não encerra a jornada. Ele estabelece um novo ponto de partida. A partir daqui, cada escolha, cada ação e cada resposta emergem do campo que você decidiu sustentar. O vagão não para, ele segue. E agora você não está mais viajando para encontrar algo, está viajando a partir de quem se tornou. A jornada continua.